Boa noite a todos que estão conosco em mais uma live comemorativa dos 15 anos da AME-VR. Eu sou Ana Paula Raposo, jornalista e assessora de comunicação da AME. E tenho conosco, na noite de hoje, as convidadas para o nosso bate-papo online, doutora Nadejda Varginha. Boa noite, Nadejda. Boa noite. Boa noite doutora a todos. Denise. Doutora Boa noite. Luder. Boa noite para todo mundo. Vamos às apresentações das nossas convidadas. Doutora Nadejda Varginha é médica e cirurgiã otorrinolaringologista, professora universitária e palestrante espírita em Volta Redonda. Doutora Anelise Luderer Dias é médica especialista em gastroenterologia e endoscopia digestiva, palestrante espírita, tarefeira do Centro A Caminho da Luz, em Volta Redonda, e presidente da AME-VR. O tema desse bate-papo online de hoje é pensamento e saúde. A palavra está com vocês. Vamos lá, Nelise? Então tá. Vamos começar. Para começar, eu queria dizer que eu estou muito feliz de estar aqui hoje, não só pelos 15 anos da AME-VR, mas também por estar aqui com a Nadejda, que se não é minha irmã nessa encarnação, foi em outras. A gente sabe que a gente anda junto aí por algum tempo e continuamos andando juntas nesta, né? É muito bom. E não pode nem enjoar de mim, que nós vamos continuar. Continuar, nas próximas, com certeza. E o tema de hoje é interessante, porque ele é de interesse tanto do médico quanto do paciente, porque é muito importante essa relação pensamento e saúde. A ciência, ainda hoje, teima, insiste em considerar o pensamento como uma secreção do nosso cérebro, um produto químico do nosso cérebro, das nossas células cerebrais. Mas alguns cientistas já têm modificado essa visão, principalmente aqueles que estudam, por exemplo, as experiências de quase morte. Porque durante uma experiência de quase morte, a maior parte do tempo, o cérebro ele fica inativo. Então, ele está incapaz de secretar qualquer coisa que seja. E, mesmo assim, as pessoas que passam por essa experiência, elas conseguem, depois que voltam, contar tudo o que aconteceu, como é que estava o ambiente, quem estava lá, detalhes, quem foi que tirou a prótese dentária, onde guardou, coisas assim que só quem estava pensando naquele momento podia dizer. Então, é uma coisa que não combina, o cérebro não estava funcionando naquele momento. A física quântica também já tem esse conceito, de consciência fora do corpo, mas nós, espíritas, já há muito tempo temos essa informação através de Kardec, de André Luiz, da consciência não local, essa parte da física quântica. Então, nós sabemos que o pensamento não é uma secreção do nosso cérebro. O pensamento é um produto da nossa mente. E a nossa mente nada mais é do que o nosso espírito. E a nossa mente, ela exterioriza o nosso pensamento através do nosso corpo mental, que é uma estrutura que envolve o nosso espírito. O nosso corpo mental transmite esse pensamento para o nosso perispírito. E o nosso perispírito, por sua vez, usando o duplo etérico, vai transmitir esse pensamento para o nosso corpo material, já na nossa dimensão. Ele chega para nós em forma de ondas eletromagnéticas. O pensamento é energia, mas é também matéria. E essas ondas eletromagnéticas, elas vão ser captadas pela nossa
pineal. A nossa pineal transforma essas ondas eletromagnéticas em sinais elétricos que vão ser distribuídos pelas células do nosso cérebro. Aí sim é que vai haver alguma secreção, né, dos neurônios, porque os nossos neurônios, ao receberem esses estímulos magnéticos, esses estímulos elétricos, eles vão, dependendo do teor, né, do tipo de estímulo que eles recebem, eles vão liberar no nosso sangue diversas substâncias. E o tipo de substância vai depender do tipo de estímulo, que vai depender do teor dos nossos pensamentos. Essas substâncias caindo na corrente sanguínea, elas vão ser distribuídas pelo corpo e vão atingir as nossas células, que ao receberem essa informação, né, esse comando da nossa mente, através do pensamento, elas vão agir de uma forma positiva para nós ou negativa, dependendo do teor da mensagem, né, que nós mandamos. A nossa mente mandou, o nosso espírito mandou. Não é assim, Nadejda? Então, assim, né? Então nós sabemos que cada célula que o nosso corpo possui, e nós temos trilhões de células, não é? Cada célula é uma unidade vibracional. Cada célula tem dentro dela uma usina de vida. Ela é capaz de, se a gente remover essa célula, colocar num meio propício, ela vai sobreviver. E aí, quando você fala do pensamento, dessa energia, né, e de ser matéria, nós vamos entender que o pensamento é uma matéria energética, é uma radiação, não é? E essa radiação, ela vai produzir diferentes situações conforme a gente emite essa radiação. Ela vai produzir diferentes resultados, né? Então, o nosso pensamento, como física quântica, como energia, ele pode produzir radiações, vibrações físicas e vibrações psíquicas, né? Então, por exemplo, quando a gente está muito atarefado, quando a gente está fazendo uma prova, quando a gente está fazendo um concurso, quando a gente está cheio de problema para resolver, a gente fala assim, nossa senhora, minha cabeça está até quente. Por quê? Porque o nosso pensamento, como matéria e como energia quântica, ele produz uma vibração física, que é o calor, que é o magnetismo, que é luz. E ele também vai produzir psiquicamente as nossas ondas vitais, essenciais, os nossos pensamentos, as nossas ideias, os nossos desejos, né? Então, é importante que a gente entenda isso, porque quando a gente entende que o pensamento é capaz de modificar energeticamente o ambiente ao qual ele está direcionado, e quando a gente entende que nós somos seres energéticos, que estamos inseridos numa malha de energia do universo, e que essa energia é semelhante ao universo e ao planeta que nos acolhe, nós vamos entender que o nosso pensamento matéria, ele ao se irradiar, ele produz alterações em nós e fora de nós. E assim como a gente produz alterações em nós, nas nossas células, a gente produz nas células dos outros, e os outros produzem alterações nas nossas células, né? Então, olha a responsabilidade desta complexa malha energética na qual nós estamos inseridos. E o entendimento que isso precisa trazer para cada um de nós em relação à educação e ao domar os nossos pensamentos, né? Então, aquela coisa de assim, ok, qual é a minha tendência vibracional? Eu tenho uma tendência a pensar e a vibrar positivamente ou o contrário? E de vez em quando eu escorrego e fico lá meio vítima, meio cansada, meio negativa, mas passa. Ou
eu tenho o contrário, né? Uma tendência a ser negativa, pessimista, derrotista, vitimista, e de vez em quando eu me pego numa onda positiva. Por quê? Porque quando nós entendemos que esse tipo de vibração, esse tipo de energia que nós estamos interferindo diretamente nas células do nosso organismo e nos nossos plexos, não é, energéticos do nosso corpo perispiritual, nós vamos entender que sim, nós somos os responsáveis pela nossa saúde ou pela nossa doença, né? E aí a gente pode até pensar assim, mas e as doenças kármicas, né? Isso não tem a ver com o nosso pensamento deste momento. Não as doenças em si. Aquilo que a gente precisa passar, né, nessa vida, a gente vai passar. Mas se você tem um tipo de pensamento, de entendimento, de aceitação, você consegue, com pensamentos bons e positivos, atenuar os efeitos da doença em você e ajudar aos medicamentos para que eles possam fazer um efeito que reduza, pelo menos, o seu problema. A gente vai passar pela doença, mas de uma forma diferente daquele que tem rebeldia, que não aceita, que não, acha que a vida não dá para fazer nada porque tem aquele problema, né? Então, é importante que você tenha em mente, tudo que precisa passar, você vai passar, mas a forma como você vai passar depende de você. Depende de você. Em relação às doenças kármicas, né? Eu vou sugerir que os nossos companheiros do estudo desta noite, nossos amigos aqui presentes, que eles procurem ler no livro Pensamento e Vida, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, a página que fala sobre a saúde. Então, nessa página, Emmanuel fala que, assim, a nossa saúde é como se fosse a nossa casa, a nossa residência. Então, assim, a nossa casa, se você me convida para a sua casa e eu chego na sua casa, é uma bagunça, aquela cozinha imunda, tudo fora do lugar. Ô, gente, não é dia de Covid, não, quarentena, sem empregado, sem babá, sem nada, não, hein, gente? É aquela, assim, aquela belezinha, tudo no lugar, tudo aquele certinho. Vamos encontrar tal dia? Vamos. Aí a gente vai lá na casa daquela pessoa, ou passa de surpresa, que não dá tempo da pessoa arrumar a casa, não é? E aí você entra naquela casa, é uma bagunça, tudo de perna para o ar, sujo, fora do lugar, desorganizado. Quando a gente entra naquele ambiente, o que a gente imediatamente sente ali? Nossa, que pessoa mais desorganizada. Que gente que mora aqui mais desorganizada, que falta de higiene. Não é assim que a gente pensa? Se você entra num carro, você vê um carro e você vê aquele carro imundo, sem lavar, tal, sempre sujo, cheio de bagunça, o que você pensa? Nossa, que dono desse carro mais desleixado, né? Sem cuidado com o seu, com aquilo que serve para levar ele para o trabalho, que serve para tantas coisas importantes na nossa vida. Assim é o nosso corpo, né? Então, o nosso corpo, Emmanuel fala, que é como se fosse essa nossa casa, esse nosso carro, não é? E que quando a gente olha para ele, a gente sabe identificar quem é aquele morador daquela casa, se ele é um morador caprichoso, se ele é um morador cuidadoso, de vez em quando a gente pisa na bola, né, gente? Mas assim, que na maior parte das vezes, aquela pessoa que cuida da sua saúde, que procura na sua alimentação ter uma alimentação correta, um repouso correto, tomar sol, fazer exercício físico, enfim, nós vamos refletir na nossa saúde, do nosso corpo físico, o morador que está dentro dessa casa. Em relação as doenças kármicas que você falou, né? Então, as doenças que a gente, às vezes, recebe e que, nesse momento, a gente não consegue compreender por que a gente recebeu. Então, assim, por que eu nasci desse jeito? Por que meu filho nasceu desse jeito? Por
que aquela outra pessoa que passa na rua nasceu daquele jeito? Por que essa doença, né? Na verdade, nós temos que nos lembrar que nós não somos vítimas das circunstâncias. Nós somos responsáveis, não é? Por todas as nossas escolhas, por todos os nossos pensamentos, por toda a energia vibratória que nós emitimos, seja ela no nosso pensamento, no nosso sentimento ou na nossa atitude, né? E que isso tem reflexo, e nós somos responsáveis por esses reflexos, por essas ações que a gente produz. Como nós aqui somos espíritas e acreditamos na reencarnação, nós entendemos que esse corpo que nós temos hoje, ele está sofrendo ação de tudo aquilo que eu fiz e faço nesta oportunidade de vida, mas ele também está sofrendo ação em tudo aquilo que foi acumulado do meu pretérito, né? E o que do pretérito poderia ser responsável pelas doenças kármicas ou pelas doenças que, de repente, surgem na nossa vida, nós não nascemos com elas, mas que surgem ao longo da nossa vida e que o médico que nos atende fala assim, olha, essa é uma doença geneticamente programada, um dia ela ia aparecer. Então, a senhora não nasceu assim, mas a senhora estava programada a ter isto. E aí apareceu agora. Então, por quê? Porque, na verdade, quando nós nos afastamos das leis naturais de Deus, né? Quando nós nos afastamos da lei de amor e criamos um desequilíbrio nessa energia, nessa frequência amorosa que nós estamos imersos nela e deveríamos estar sempre ajudando e reforçando, nós, quando tomamos consciência disso, como espíritos desencarnados, nós carregamos, e às vezes ainda encarnados, nós carregamos um arrependimento, nós carregamos uma culpa, nós nos punimos com um remorso crônico no nosso espírito imortal. E este remorso crônico no nosso espírito imortal, essas mágoas que a gente fica acumulando e levando encarnações e encarnações. Nós que trabalhamos em sessões mediúnicas, quantos irmãos sofrem milênio, né? Porque carregam uma mágoa, carregam um remorso, carregam uma culpa. Então, tudo isso que nós carregamos na nossa memória espiritual, no nosso espírito imortal, vai trazer modificações nas nossas células, como você falou no início, não é? Mas é importante a gente frisar também que, como Deus nos fez, né, sabendo como nós seríamos, ele não ia nos deixar também à mercê de nossos pensamentos negativos, né? Porque isso pode parecer assim, se eu pensar uma coisa ruim ou se eu ficar deprimido, eu vou adoecer por causa disso. A gente é feito para aguentar até um certo limite. O nosso organismo, o nosso organismo consegue, né, reverter muitas coisas que nós pensamos e que nós algumas atitudes que a gente escolhe, alguns sentimentos que a gente guarda. Agora, quando isso é uma coisa um tempo muito longo, né? A gente não fica naquela monoideia, aquele monopensamento, aquela coisa, coitado de mim, ai, meu Deus, nada dá certo, aquela coisa assim, aí chega um ponto que o organismo não consegue. E aí as nossas células vão ter que trabalhar de acordo com o comando que nós estamos dando, né? E porque elas são, como diz o Emmanuel, animálculos infinitesimais, né? Domesticados. E quem domestica eles é o nosso espírito, né? Então nós temos que tomar cuidado, mas ter confiança em Deus também, que não é tudo que eu faço de errado que eu vou ter que sofrer bastante por conta disso, né? Não, na verdade, assim, eu acho que é importante toda vez que a gente fala de saúde e doença, eu acho que antes de falar em pensamento, falou em saúde e doença, eu acho que a primeira coisa importante da gente entender é que
quando nós entramos neste planeta, que ainda é um planeta, provas, expiações, regeneração, né? Este movimento contínuo de doença, saúde, ele faz parte de estarmos aqui. Então, a doença faz parte de termos nascido neste planeta, nas condições que temos como espíritos imortais, ainda cheios de limitações, não é? Então, a doença faz parte da nossa programação. E, fazendo parte, é importante que nós entendamos que a doença ela tem um caráter educativo. Ela tem um caráter que traz para nós um alerta, né? Opa, ó, tem alguma coisa que não está funcionando bem. Porque quando a gente está com saúde, a gente pisa na jaca, gente. A gente pisa na jaca, a gente come muito, a gente trabalha muito, a gente abusa, a gente dorme pouco, não é? A gente come o que não pode, porque eu não estou sentindo nada, não é verdade? Aí dói um negocinho ali, eu tenho uma dor de estômago, vou lá na Annelise. Annelise, estou com uma dor de estômago, mas olha, eu comi pimenta o mês todinho. Eu comi fritura o mês todinho. Eu fiz isso, eu fiz... Então, eu abusei. Aí, aquela dor vem para me alertar, não para me castigar ou me punir, para me alertar que eu estou agindo de uma forma que não é bacana para a minha saúde. E aí, ao ser chamada a atenção, e eu tendo o pensamento positivo que você falou, eu vou entender isso não como uma punição, não como uma vítima, porque não eu, né? Uhum. E eu vou tomar as atitudes racionalmente, eu vou fazer as escolhas adequadas para me recuperar. Emmanuel fala também que, na verdade, nós perdemos a nossa saúde todas as vezes que o nosso pensamento não combina com o nosso sentimento. Então, eu vou dar um exemplo assim, olha, não, meu pensamento, razão, eu escolhi, né? Então, eu falo assim, não, eu vou ficar boa, isso aqui, ó, vou superar, o remédio vai me fazer bem, eu confio nesse profissional de saúde que eu procurei, não, vai ficar tudo certo, essa cirurgia vai dar certo, vai ter um resultado bom, esse remédio vai ter a eficácia que ele deveria ter. Eu estou pensando. Mas lá no meu coração, enquanto eu estou pensando isso, meu coração está assim, ó, será? Será? Será que você vai ficar boa mesmo? Será que esse remédio vai ser bom? Será que essa cirurgia vai te trazer o alívio da dor que você está sentindo? Então, esta dissociação sentimento-pensamento interfere profundamente no equilíbrio do nosso corpo, porque nós falamos uma coisa e sentimos outra. E aí isso explica também por que quando você, às vezes, duas pessoas tratando com o mesmo médico, da mesma doença, tomando o mesmo remédio, uma se dá bem, se sente bem, recupera, e a outra não, né? Ah, aquele remédio não é bom. É bom porque ele funcionou para o outro. Não funcionou para você por quê? A sua vibração, né? O seu sentimento em relação àquele problema de saúde não permitiu que o salto quântico, né, acontecesse no seu organismo. A nossa vontade, por isso que ela falou, não é só falar da boca para fora, né? Eu quero ficar saudável. Você tem que usar essa intenção e colocar isso de uma forma positiva, porque normalmente a gente faz o contrário. A gente fala assim, eu não quero ficar doente, eu não quero sentir essa dor. Esse não serve para nada. A gente tem que fazer o positivo. Eu quero me curar, o remédio vai me melhorar, e aí sim eu consigo mudar, através da minha vontade, do meu pensamento, o funcionamento da minha célula e do meu órgão que não está muito bem naquele momento. É uma questão, né, de equilibrar, não é? Sentimento, pensamento e ação, né? É uma questão de ter, eu acho que
um real entendimento do que é Deus em nós. Eu acho que quando a gente entende o que é Deus em nós, o que nós somos em Deus, não é? E quando nós recorremos a isso na nossa razão sempre, colocamos a nossa razão em Deus sempre, nós vamos entender que se nós nos aproximarmos da vontade dele, nós vamos entender que esse Pai nunca vai nos punir, nunca vai nos fazer mal, nunca vai nos boicotar. Mas, na verdade, quem é que se afasta e cria um adoecimento? Nós nos afastamos e criamos esse adoecimento. E, assim, é importante a gente entender que nós nos boicotamos. É o que você falou. A gente se boicota o tempo todo. Então, a gente toma o remédio, mas quando a gente toma o remédio, a gente fala assim, ó, não vai adiantar nada esse remédio, uma porcaria. Meu vizinho tomou, disse que não adianta nada. Então, a gente se boicota. Quer ver outro pensamento que boicota? Nós não temos um mal físico. Olha o pensamento na saúde, olha só. Eu não tenho uma doença física nesse momento, eu não tenho. Mas esses traumas do passado, esses remorsos do passado, essas culpas que eu carrego, esses arrependimentos, eles trazem em mim, às vezes, umas tendências mórbidas da gente procurar a doença. E aí, nós vamos para você, marcamos uma consulta em você, e falo, Dona Elise, eu tenho aqui gases, eu tenho uma dor na minha barriga. Aí você vira esse paciente do avesso, você faz endoscopia, você faz ultrassom da barriga, você pede exame de sangue, você pede exame de fezes, você pede exame de urina, você faz tudo que você pode fazer, tomografia, ressonância, o que você quiser. Não acha? Aí eu falo, olha, fulano, você não tem nada, você não tem nada. Aí eu olho para você com um sorriso, falo, que bom. Que bom, né? Mas assim, o que bom é da boca para fora. Por quê? Porque eu vou sair da sua sala e eu vou marcar com o outro, porque eu preciso encontrar uma doença em mim. Eu preciso me alimentar de um pensamento doentio. Isso é um boicote. Nós nos boicotamos não só na saúde, na felicidade. Se você perguntar para as pessoas, você quer ser feliz? Gente, todo mundo vai falar assim, eu quero. Quem quer ser feliz? Eu. Tá todo mundo no primeiro da fila. Aí você começa a namorar uma moça sensacional, um rapaz sensacional. Você está feliz da vida. Passou um mesinho que você está feliz da vida com aquele príncipe, depois vira sapo um pouquinho, mas aquele príncipe, né? Aquela rainha, aquela deusa, depois vai virar bruxinha, mas ok. Aí você começa assim, hein? Esse negócio tá esquisito, gente. Sei não, tá muito bom. Vai aparecer algum negócio aí, para eu descobrir que isso aí não é príncipe nada, para eu descobrir que essa aí não é princesa nada. A mesma coisa nós fazemos em tudo. Nós fazemos... interessante isso que você falou, porque, na verdade, muita gente não entende quando as pessoas se aproximavam de Jesus, né, que estava aquele problema visível, né, e Jesus falava assim, o que você quer que eu faça? Né? O que você quer? Claro que todo mundo sabia o que a pessoa queria, né? Só que Jesus queria saber isso. Você quer realmente se curar? Né? Essa doença não está fazendo, não está te ajudando a ser o centro das atenções? Será que, por causa dessa doença, coisas que iriam acontecer não vão acontecer porque você está segurando a situação com a sua doença? Então, existe muito essa questão de, será que realmente você quer? Como você quer ser feliz? Todo mundo quer, né? Você quer se curar? O que você está fazendo para ser feliz? Da boca para fora, né? O que você está fazendo para ser feliz? O que você está fazendo para recuperar a sua saúde dentro do possível? Porque eu acho que aí tem uma outra coisa para ser pensada, dentro do possível.
né? Porque muitas vezes, ou grande parte das vezes, o que acontece com o nosso pensamento? A gente deixa igual o carro desgovernado sem freio, né? E aí eu falo esse exemplo sempre, gente, eu pequena queria ser Miss Brasil. E aí, Rinana Elise, você é minha irmã. Eu queria, mas, gente, eu ficava lá desfilando na casa da minha mãe no corredor com camisola dela, salto alto dela, e assim, os estados brasileiros, dando tchau. Mas eu entendi que ok, até que você veio bonitinha, mas Mi Brasil não vai dar, não, querida. Aí eu estudei para ser médica, para ser professora. Ok. Então, assim, saúde é a mesma coisa. Nós colocamos a nossa expectativa, que não é real. Expectativa não é objetivo. Expectativa é uma coisa irreal, que eu imagino, né? Então, eu tenho realmente uma doença, não é da minha cabeça. Eu tenho uma doença diagnosticada, que eu preciso cuidar dela. E aí, o que eu faço? Eu crio uma expectativa. E primeiro eu nego que eu tenho aquela doença, depois que eu entendo que eu tenho, eu me revolto, né? Não tenho nada, não vou tratar. Depois, enfim, até cair a ficha. Eu me deprimo, até cair a ficha. Sou coitada, depois da revolta venho coitada, depois cai a ficha. E quando cai a ficha, gente, é importante que a gente adeque o que é a expectativa com o que é a possibilidade. Então, assim, qual é a minha possibilidade, doutor? Qual é a possibilidade que eu tenho? Eu tenho possibilidade de curar? Tem. Oba, o que eu faço para curar? Porque aí é a pergunta de Jesus. A sua parte. O que queres que eu te faça? Jesus pergunta isso para Bartimeu, o cego, quando Bartimeu pede a ele que enxergue. E aí os homens levam Bartimeu até Jesus, e quando ele chega próximo a Jesus, cego, ele queria voltar a enxergar, Jesus não o cura imediatamente. O que Jesus pergunta para ele? O que queres que eu te faça? Por quê? Porque para a gente ter saúde, para a gente ter sucesso, para a gente ter felicidade, tudo vai para a mesma gaveta, né? Para a mesma gavetinha. Então, assim, para que a gente tenha o resultado positivo que nós desejamos ter, nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que levantar e ir em direção à cura que desejamos. Então, qual é o exame que eu tenho que fazer? Esse, vou fazer. Qual é o remédio que eu tenho que tomar? Esse, vou tomar. Aí eu tenho que fazer essa cirurgia, morro de medo. Quantas pessoas, gente, quantas, não é julgamento e não é condenação, não é reflexão. É reflexão. Quantos pacientes, quantas pessoas, às vezes da nossa família, da nossa intimidade, tem problemas e a gente fala, olha só, você tem indicação cirúrgica, você vai ficar bem. Ah, não vou não, morro de medo. Eu? E se eu morrer na anestesia? Aí eu respondo, você vai morrer dormindo. Pronto, já vai ficar mais fácil. Mas, gente, ninguém morre de véspera. Ninguém passa o que não tem que passar, porque não é na porta do vizinho, é na sua. Então, o medo que nós carregamos em nós é uma emoção primária que faz parte das emoções que Deus colocou em nós, com um objetivo de nos proteger. Então, nós temos medo para termos cuidado, porque senão ninguém sobreviveria, né? A gente pularia do prédio porque não tem o medo. Então, o medo, ele é bom conselheiro, ele nos protege, ele faz com que a gente preste atenção no que a gente está fazendo, que a gente estude todas as possibilidades e oportunidades que a gente tem para ver qual é a melhor. Isso é o medo que nos faz, né? Fazer. Mas o medo não pode nos congelar. O medo não pode nos cristalizar e impedir que a gente ande. Eu tenho um paciente que eu amo, que ele é um paciente antigo e a gente se diverte. E toda vez que ele me procura, ele tem indicações cirúrgicas, não uma só, tem mais de uma.
E aí ele me procura, ele some. Aí quando ele procura, ele fala assim, tô ruim, voltei. Aí eu falo, ok, você tá fazendo o que aqui? Perdendo seu tempo e o meu? Você já resolveu? Ele, não. Eu falo, você é um homem ou um rato? Eu sou um rato. Eu morro de medo. Mas por que ele morre de medo e ele foge? Porque ele tem uma história de vida. De outras vidas ele não lembra, mas dessa ele lembra. Ele lembra que a mãe idosa perdeu várias gestações antes dele nascer. E aí ela teve um filho. E ela perdeu esse filho. Teve uma doença e faleceu. Um irmão dele, que ele não chegou a conhecer. E depois da perda desse único filho que vingou, passados uns anos, ela achando que não teria outro filho, ela teve esse filho. E a partir daquele dia que ele nasceu e vingou, ele veio com uma asma horrorosa, coitado, franzino. E se ele espirrasse, aquela mãe fazia um escarcéu, porque... E o medo de perder esse filho? Então, nós também temos que entender que atrás desse medo, atrás desse boicote, atrás dessa tendência a ser positivo ou negativo que nós temos coisas que explicam situações prévias que às vezes a gente nem sabe que aconteceram, como esse meu paciente sabe. Então, eu acho interessante também a gente lembrar que muitas das vezes não é só essa questão de alguma coisa me fez não querer fazer ou fugir das situações, né? A gente percebe, as pessoas, numa forma geral também, do mesmo jeito, não estou julgando, é uma observação que a gente faz, porque a gente vive, né, isso todos os dias. As pessoas, elas querem terceirizar o seu tratamento, a sua saúde. Se pudesse nem ir no médico, igual manda o carro para a oficina e depois vai buscar para ver se ficou bom, e ainda reclama quando, né, não deu certo. Então, as pessoas não querem se esforçar, fazer a parte delas, né, como a Nadejda falou, correr atrás do seu tratamento, da sua cura. E aí o médico fala, olha, você vai tomar esse remédio, mas você precisa fazer atividade física, você precisa dormir, diminuir o seu ritmo de trabalho. Você tem assim, algumas recomendações que você não quer fazer, porque isso aí vai me tirar da minha zona de conforto, eu já estou nesse pique, eu quero continuar, então eu vou tomar o remédio, porque o remédio vai resolver o meu problema. Não vai. Não vai. E aí não resolve o problema, mas aquele médico não dei certo com ele, não, eu vou procurar outro, porque aquele remédio que ele me deu não resolveu o meu problema e eu continuo na mesma. Mas você fez, né? Você fez o tratamento? Eu, na sexta-feira, na palestra do centro sobre o passe, eu comentei uma coisa, é mais ou menos a mesma coisa, né? As pessoas querem fazer, vou fazer reequilíbrio, vou fazer um tratamento para melhorar, mas não faz aquilo que tem que fazer, né? Chega no final da palestra, só para tomar o passe, já sai dali do passe, já vai para uma festa ou alguma coisa qualquer, que não vai aproveitar aquele passe que recebeu, e aí no fim de 8 semanas fala, não deu certo. Mas não deu certo. Então, assim, toma o passe, faz o reequilíbrio, ou faz a cirurgia, ou toma o remédio, ou faz, mas assim, não tem a disciplina, não tem o comprometimento, não tem a dedicação, a vontade, porque vontade é o pensamento direcionado, então ele ganha energizado, né? Ele ganha energia, que é a vontade que nos dá nos impulsiona para frente, não é isso? Então, assim, eu tomo remédio, eu tomo passe, eu faço a cirurgia espiritual ou física, enfim, mas acabou aquilo ali hoje. Como é que eu me mantenho? Como eu me mantenho? Volta a fazer tudo que fazia antes. É o que eu falei. Então, assim, Emmanuel fala para gente isso. Joana de Ângeles fala para gente isso. Será que o nosso amigo, a nossa amiga, é a saúde e o nosso inimigo é a doença ou o contrário? Joana pergunta isso. Ela fala, porque quando nós temos saúde,
nós agredimos a nossa essência. Nós fazemos mal para o nosso corpo, para a nossa estrutura. E quando nós estamos doentes, o que nós fazemos? Nós tomamos a sopinha, nós comemos com pouca gordura, nós tomamos o remédio, nós repousamos, nós tomamos cuidado. Não posso pegar esse peso, porque eu estou me restabelecendo, não estou bem ainda. Eu não posso isso. Então, quem é o bom conselheiro? Quem é o bom companheiro? Infelizmente, ainda no nível que nós nos encontramos, a doença, ela é a boa companheira na maioria das vezes. E aí a gente está sempre naquela ansiedade de recuperar a saúde, e aí, ok, a gente recuperou a saúde, mas, de repente, quando eu recuperei a saúde, o que eu fiz? Eu continuei naquele ritmo que eu fiz enquanto eu precisei? Não, enfiei o pé na jaca de novo, fiz bobagem de novo. Daqui a pouco eu tô pior. Por isso que Jesus, depois que curava, ele falava, vai, não peques mais, quer dizer, não continue no erro, porque senão vai acontecer de novo. Né? Muitos daqueles que Jesus curou naquela época não se recuperaram, eles melhoraram naquele momento, aquela energia que também qualquer um ia melhorar rapidinho, mas continuou com o mesmo pensamento, as mesmas atitudes, vai adoecer de novo. O problema não vai ser solucionado. Né? Eu até anotei aqui, que eu queria ler uma coisa importante. Você falou mais cedo ali que a doença não é um problema, né? Não é um castigo, né? Não é uma punição. Na verdade, Emmanuel, quando ele fala assim que... Todo mundo conhece essa frase de Emmanuel que diz que saúde é perfeita harmonia da alma. Aí vamos começar. Nós, na nossa condição espiritual atual, podemos estar em perfeita harmonia da alma? Não. E aí, mas essa frase, ela está inserida num contexto. Por isso que eu anotei aqui, que eu quero ler o contexto todo, para que se entenda o que ele quis dizer com isso. Então, Emmanuel fala assim, para o homem da Terra, saúde pode significar o equilíbrio perfeito dos órgãos materiais. Para o plano espiritual, a saúde é a perfeita harmonia da alma, para a obtenção da qual, muitas vezes, há necessidade da contribuição preciosa das moléstias e de deficiências transitórias da Terra. Então, essas situações que a gente passa transitórias, elas têm a finalidade de nos ajudar a retomar o caminho, a melhorar a nossa condição espiritual, os nossos pensamentos, as nossas atitudes. A refletir. Né? Então, perfeita harmonia da alma, com certeza, nós não teremos nesta encarnação, pelo menos. Né? Então, fazendo um paralelo com a definição de Emmanuel, nós vamos para a definição da Organização Mundial de Saúde, que saúde é o perfeito equilíbrio, né, das nossas condições físicas, psíquicas, sociais. Olha só, tem como, neste plano, a gente ter a perfeita condição física, psíquica, social? Não tem. Então, assim, a partir desta prerrogativa, nós vamos entender que, sim, nós somos seres saudáveis, que não é por causa disso que, ok, eu vou aceitar minha doença, não vou fazer nada, porque não é aqui que eu vou conseguir ter saúde. Não é isso. Não é isso. Porque o nosso corpo físico, leiam a obra de André Luiz, né, que é sensacional. O nosso corpo físico, ele foi desenhado milimetricamente, em cada função, em cada parte, em cada coisa que nos forma, com um amor, um cuidado, um zelo tão profundo, tão sensacional, que quando a gente quebra regras do nosso corpo físico, a gente está assim, a gente está pegando
vou fazer uma comparação chula, tá? A gente está pegando aquele vestido que a gente comprou para o casamento, que custou R$1.000, entendeu? E maravilhoso, e rasga com uma tesoura. Então, o nosso corpo físico é uma dádiva, é um presente. E, além de um presente, é um empréstimo de Deus para nós, para que o nosso espírito imortal possa chegar aqui e se manifestar. Isso é o nosso corpo físico. É o que ele representa para nós. Quando eu era criança, minha mãe tinha uma frase, e essa frase era: o nosso corpo é o nosso santuário. Minha mãe falava sempre isso. O nosso corpo é o nosso santuário. Ele é o nosso santuário. Nós precisamos não ter esse entendimento de que o santuário é aquilo que a gente vai ficar fazendo para não envelhecer, para continuar magra, para fazer isso, aquilo, outro. Os exageros da vaidade. Não é isso. Não é. Porque isso não é real. Não é? Precisamos cuidar tanto do nosso corpo físico quanto do nosso corpo espiritual. Não é isso? Então, assim, hoje, o que acontece? Nós queremos, como saúde, o nosso corpo físico lindinho, magro, jovem, com cabelo liso, enfim. Ok, mas a gente esquece da saúde do espírito que mora dentro dessa casa. Como é que é a cozinha dessa casa? Como é que é o quarto dessa criança? É tudo bagunçado? Então, quem é que mora nessa casa? É isso que a gente tem que lembrar. Então, se a gente entende que esse corpo foi feito amorosamente para abrigar o nosso espírito imortal, feito por amor de Deus, para o amor, com amor, nós precisamos entender que esse corpo é um presente sensacional. Ele seja gordinho, magrinho, velhinho, novinho, louro, moreno, negro, branco, cabelo liso, cabelo crespo, não importa, alto, baixo, não importa. É o corpo que o nosso espírito imortal necessitava para vir para cá se manifestar e ter esta oportunidade divina de evoluir. Não é verdade? Então, assim, saúde é o conjunto disso tudo. E o nosso pensamento, ele está o tempo todo nos auxiliando neste entendimento. Como você falou, o nosso pensamento é a ação do nosso espírito imortal, que penetra nas células e órgãos do nosso corpo, dos sistemas que nos formam, trazendo para nós o ânima, o objetivo real de estarmos aqui. E aí eu vou puxar um pouquinho para o lado agora da pandemia, que você falou, né, da gente desacelerar com a doença e de ser chamado na doença para isso. Então, assim, não precisou que todos nós ficássemos doentes, mas sim uma grande parte, né, do planeta, né? Então, assim, todos nós fomos chamados para quê? Para diminuirmos o ritmo, diminuirmos o passo e entendermos que, sim, o nosso corpo físico e tudo que é material que está ao nosso redor é bom, é lícito e é permitido, porque se não fosse, não existiria. Se está aqui é porque Deus permite, e se nós temos essas condições, nós somos autorizados a usá-las da melhor forma possível. Mas ele nos chamou neste momento à reflexão de que não é só isso. De que não é só isso. Que o mais importante é quem está acima disso, que é o nosso espírito imortal, que é o nosso real pensamento imortal. E aí, todo dia no seu consultório, no meu, no consultório de todos os colegas, o que está acontecendo? Todo mundo desesperado, amigos, família, conhecido, etc. Todo mundo desesperado, todo mundo ansioso, todo mundo deprimido, todo mundo cheio de problemas emocionais. Por quê? Fala assim para mim, estou morrendo de medo de morrer.
Ô, gente, todo mundo vai morrer. Todo mundo vai morrer. Eu vou morrer, você vai morrer. Todo mundo vai morrer. Isso é novidade? Não. Agora, quem vai morrer de Covid? Quem tiver que morrer de Covid. Agora, nós precisamos fazer tudo para que não seja esse o nosso momento. Mas se for, que nós possamos ir bem, que nós possamos entender que é uma passagem. Mas que enquanto a gente estiver aqui, a gente é responsável pela nossa ergonomia, pela nossa autonomia, pela nossa saúde, pelo nosso bem-estar e de todos que estão ao nosso redor. E lembrar também que nós não estamos desamparados, né? Na verdade, nós temos ao nosso redor sempre vários espíritos prontos para nos acudir nas nossas dificuldades, sejam elas quais forem, materiais, emocionais, né? Em todas as situações, a gente tem quem nos acuda. Só que a gente, para chegar nisso, a gente precisa ter fé, primeiro, né? Saber que eu tenho alguém para me acudir e subir o meu padrão vibratório para eles poderem chegar até mim, na verdade, né? Eu tenho que ir, é a história de ir até Jesus, né? O que significa ir até Jesus? É melhorar o padrão vibratório para você estar numa situação que ele tem alcance, mesmo os prepostos dele, né? Que ele consiga falar com você. Que ele consiga te ajudar, né? Mas a gente fica numa vibração tão ruim da doença, do problema. Né? Quem sou eu? Esquece que a gente tem, né? A gente tem esse auxílio e é só uma oração, uma página, melhorar a nossa vibração, que a ajuda vai vir naquela hora que a gente precisar, dentro da nossa necessidade, porque é como Emmanuel falou, muitas vezes a gente precisa daquela limitação momentânea para a gente poder pensar melhor, né? Rever algumas atitudes, algumas escolhas que a gente está fazendo, retomar o caminho, né? Mudar o nosso rumo, sair daquele atalho que não vai levar a gente para o lugar que a gente quer, né? Então, isso tudo são reflexões que a gente tem que fazer e que muitas das vezes é preciso a gente adoecer, ficar em cima de uma cama ou ficar em quarentena dentro de casa sem poder sair, né, com limitações para lugares que a gente não pode. Eu não posso entrar no shopping, né? Eu não posso ir no shopping. Eu gosto de dar exemplo meu, sabe? Eu adoro dar exemplo meu. Por exemplo, quando eu tive lá meu problema da coluna, que eu fiquei 4 meses em casa, sem andar, 1 mês, depois recuperando lentamente. Flávia, querida, me ajudou a ficar em pé. Sandra Santiago me ajudou a andar de novo, a ter perna de novo, enfim. Foi porque Deus me castigou que eu tive o meu problema de coluna e fiquei 4 meses sem andar? Não, não foi não, gente. Vocês sabem por que foi? O povo me ligava e falava, você deve estar maluca com essa vida doida que você tem para lá e para cá, de correr, para lá. Não estou feliz. Por quê? Porque naquele momento eu pude comer, eu pude ver televisão, eu pude ler, eu pude fazer tudo que eu gosto de fazer e não tinha tempo. E além disso, muito mais importante do que isso, naquele momento eu fui chamada mais uma vez, foi a primeira vez não, foi não. Agora eu entrei num acordo com Deus, eu falei para ele, chega, tá? Que aqui nesse segmento aqui o senhor não vai mexer não, ou melhor, nesse aqui, o senhor não vai. Eu já mexeu daqui para baixo em tudo isso aqui, mas daqui para cima não vamos não, eu fiz um acordo. Mas assim, aquele momento era um momento para quê? Era um momento para eu diminuir a minha arrogância, para eu diminuir o meu orgulho de falar assim, não preciso te esperar não, deixa que eu faço. Eu não gosto de dar trabalho para os outros, porque a gente é lobo vestido de carneiro, tá? É lobo vestido em pele de carneiro. Então, assim, não gosto de dar trabalho. Não, deixa que eu faço, dá trabalho para quê? Isso aí, sabe o que significa? Orgulho. Eu sou melhor do que o outro, eu não preciso do outro. E aí, Deus nos dá
essas condições que o nosso, ele nos dá, não. Ele permite, porque quem nos dá somos nós, ele não dá. Quem dá é a gente, fazendo as bobagens. Então, ele permite que aquilo aconteça, na lei dele. Ele permite que aquilo aconteça, para que você possa subjugar o seu espírito arrogante. Para que você, naquele momento, pergunte assim, ok, eu não consigo andar. Então, para eu fazer xixi, desculpa, gente, mas essa hora já pode falar xixi. Para eu fazer xixi, eu tenho que gritar alguém ou tocar uma campainha e a pessoa falar assim, já vou, mas o xixi está saindo e você não anda. E você tem que aprender a esperar. Ô, gente, minha família foi sensacional, tá? Só explicar. Então, assim, porque senão vai achar, coitadinha, não, foi todo mundo sensacional. Tá? Mas, assim, você gritar, me traz um copo d'água, e a pessoa está ocupada no que ela tem que fazer, ela vai trazer, mas você vai ter que aprender a esperar o tempo dela. Porque não precisa ter o tempo. Então, eu fui treinada a trabalhar a paciência, a aceitação, a indulgência, de entender que, ok, se eu sou chata, o outro pode ser também. Não é? Então, isso é saúde e doença. Isso e a empatia, né, também, né? Para você entender o sofrimento do outro, você passando aquilo, você sabe o que o outro está passando também. Né? É mais fácil você entender o que está acontecendo na cabeça da pessoa, né? No sentimento. E você falou do pensamento, para eu não esquecer, você falou do pensamento e do aumento do padrão vibratório para a gente chegar aonde a gente precisa. Não é lá no alto, não, que a gente não é capaz. Mas só subir um pouquinho. Um pouquinho melhor. Né? Sair da lama um bocadinho. Mas, ok. Qual é a forma de pensamento mais maravilhosa? Que é o instrumento, que é a ferramenta que Deus nos deu para que a gente conseguisse isso. Você falou, a prece. A oração. A prece é o pensamento dirigido a Deus. Mas quando a gente faz a prece, como é que a gente faz a prece? A gente faz a prece desesperada, gritando, puxando os cabelos? Aí não adianta, porque a gente tem que fazer a oração entendendo que ela tem que ser calma, porque nós estamos conversando com Deus, e na calma do nosso coração, de dentro do nosso quarto íntimo, nós teremos o silêncio para ouvir Deus. Se nós estamos gritando na nossa prece, por ira, por desespero, por falta de esperança, e a gente acha que vai dar certo, não vai dar certo, não é porque Deus não ouviu, é porque nós não ouvimos a resposta de Deus. Porque quando a gente silencia o nosso pensamento, quando a gente silencia o grito da nossa alma desesperada, nós somos capazes de ouvir Deus, de ter as intuições, de ter a esperança renovada, de entender aquele momento como um momento mágico de renovação para o nosso espírito imortal. Porque o nosso maior projeto de saúde não está só aqui. Está lá. Não é verdade? Nadejda, nós estamos agora no finalzinho do nosso tempo, mas eu queria, antes da gente encerrar, depois eu quero que você fale também, mas antes da gente encerrar, eu queria falar que tudo isso que a gente falou é importante para que todo mundo faça uma reflexão, faça uma avaliação da sua vida, mas que entenda também que aprendendo, né? O motivo da gente estar encarnado é para a gente melhorar, mudar certas coisas. E Chico Xavier tem uma frase que eu acho fantástica, porque ele diz que, embora ninguém possa voltar atrás, né, e fazer um novo começo, todo mundo pode começar agora e fazer um novo fim. Quer dizer, nunca é tarde para a gente modificar, para a gente buscar a coisa melhor que a gente precisa fazer por nós e pelos outros. Mas
principalmente por nós, porque quando a gente está bem, né, todos à nossa volta também vão estar bem. É uma espécie até de caridade mesmo, né? Você quer falar mais alguma coisa para encerrar, né? Então, assim, vou trazer aqui só um parágrafo muito pequeno de Emmanuel, que fala, então, não nos esqueçamos, assim, de que apenas o sentimento reto, e o que é o sentimento reto? É o reflexo do nosso espírito imortal, somos nós que sentimos. Então, somente o sentimento reto pode esboçar o reto pensamento, porque sentir adequadamente alimenta o pensar adequadamente, sem os quais a alma adoece pela carência de equilíbrio interior, imprimindo no aparelho somático, quer dizer, no corpo, os desvarios e as perturbações que lhes são consequentes. Então, como você falou, que nós possamos amar o nosso espírito imortal, valorizá-lo, entender quando nós falamos, quem sou eu? Você é maravilhoso, você é uma criação divina e não existe outra igual a você, você é único no universo. E Deus te ama tanto, Ele te ama tanto, que Ele deu a você a existência e a eternidade. Olha que coisa linda! Então, nós somos essas pessoas especiais. E quando nós falarmos assim, não tem mais jeito, como você falou, esse é um padrão que eu aprendi, eu não consigo mudar, você consegue. Você consegue sim. Todo mundo consegue. Basta que a gente tenha um pensamento firme, basta que a gente tenha a vontade direcionada para o bem, e basta que a gente entenda que nós temos em nós a centelha divina do poder da vida e do poder de como Jesus, mesmo que ainda não na potência dele, mas de como Jesus modificar em nós tudo aquilo que necessitamos ser modificado. Então, a nossa saúde é reflexo desse auto-amor, é reflexo deste autoconhecimento, é reflexo deste compromisso que nós temos conosco mesmo, deste compromisso de nós falarmos, ok, eu amo você, gordinha, magrinha, lourinha, moreninha, do jeito que você for, né? Com esse problema ou com aquele de saúde, com esse defeitinho ou com outro, coisa mais charmosa ter um defeito, gente, né? Mas eu amo você porque você é único e você foi feito por um pai maravilhoso que te ama incondicionalmente. E isso é maravilhoso. Ótimo. Estamos chegando ao final de mais um encontro online da AMVR em comemoração aos seus 15 anos. E nós queremos agradecer a todos que estiveram, que estão conosco aqui, várias pessoas gostando e falando. E realmente foi um tema bastante propício, oportuno. E mais uma vez agradecer a vocês duas, as nossas convidadas, a doutora Annelise e a doutora Nadejda, pela participação. Nós agradecemos. Lembrando que essa live, a gravação dela vai para o YouTube do A Caminho da Luz. A gente tem o link aqui na nossa página. Então, em até 48 horas, já vai subir para o YouTube do Centro. Tá? Quem quiser assistir por lá, quem não tem acesso ao Facebook, enfim, tem essa opção também. No mais, a gente agradece muito a vocês duas. Desejo uma boa noite a vocês e a todos. Tá, boa noite. Quero agradecer a você, Ana Paula, a Annelise, e deixar registrado no YouTube do Centro que, sim, é uma honra estar aqui com essa irmã querida que eu amo e que me estimula a ser cada dia melhor, a estudar mais e a evoluir. E muito obrigada pela oportunidade e uma boa noite a todos. Muito obrigada. Até a próxima quarta, que é a última das 4 lives comemorativas pelos 15 anos da AMVR em agosto. Beijo. Tchau. Tchau, tchau.